Bom, e agora vamos falar do setor de turismo, 15 horas e 20 minutos. O turismo teria tido aí um prejuízo de 6,2 bilhões de reais no mês de junho. Quem traz os detalhes agora é o Guilherme Ditze, que é assessor econômico da FEComércio, Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bem, Guilherme, vocês têm esse levantamento em relação ao setor de turismo. Essa queda corresponde a 50,5% do faturamento do mês. Exatamente, juntando setores de hotelaria, alimentação, transporte aéreo, transporte rodoviário, agências de viagem, locadora de veículos, todos os segmentos eles perderam 50% do faturamento em relação a junho do ano passado. Se a gente acumula o prejuízo aí desses setores, tirando o transporte, que são empresas grandes, então a gente está falando de mais de micro, pequena e média empresa, a soma do prejuízo desde o início da pandemia mais de 11 bilhões de reais. E se a gente lembra, né, do dinheiro da medida provisória 963, de 5 bilhões através do Fungetur, fica insuficiente para o prejuízo que essas empresas estão tendo. Agora, Guilherme, a gente até estava falando agora com a Lene Junsec de Santa Catarina, porque há restrições em relação à movimentação, e mesmo que haja flexibilização, os hotéis não podem receber, em alguns é apenas 40% do movimento normal, restaurantes têm restrições, os eventos relacionados ao turismo de negócios estão suspensos, então tem vários fatores que ainda seguram, né? Falando sobre turismo de negócios, né, esse está praticamente parado ao longo do ano. Alguns eventos devem voltar aqui na capital paulista lá para novembro, dezembro. Lembrando que o prefeito já cancelou o Réveillon da Paulista, que atraía vários turistas, enfim, ajudaria o meio de hospedagem aqui na cidade, mas, enfim, isso acontece no meio, é compreensível no meio dessa pandemia. Agora, sobre turismo de lazer, inclusive a Mariana Aldrich, que é do presidente do Conselho de Turismo da FEComércio, ela fez um estudo que as pessoas tendem a viajar em torno de 150 a 200 quilômetros perto da sua casa, e principalmente por veículo, né, com o seu carro. Quer dizer, as pessoas estão querendo viajar, mas estão procurando o controle da situação, né? Não querem viajar muito distante para que haja qualquer tipo de restrição e aí não consiga um hospital ou até mesmo um retorno. E evitar paradas no caminho, fica um certo receio também do local onde você vai, não é? O tipo de protocolo que será seguido, se dá para confiar, especialmente no hotel, né? É isso que a FEComércio vem orientando os empresários aí do setor de turismo para que façam a adesão aos selos, né, de qualidade, aí, de protocolos de segurança sanitária, para que os consumidores se sintam confortáveis, confiantes de ir até o estabelecimento, seja de hospedagem, seja de alimentação, seja de transporte, né? Quanto mais você tiver esse selo, mais as pessoas vão se sentir mais seguras e, com isso, ampliar suas viagens. Mas, por enquanto, ainda há um receio muito grande. E a gente vê aqui em São Paulo, agora nesse tempo frio, por exemplo, amanhã, se não me engano, a máxima é 16 graus. Provavelmente as pessoas vão fugir aí para Campo do Jordão, buscando um pouco mais de uma reclusão no frio, mas pelo menos estão viajando aqui no cerco de São Paulo, por exemplo. Mas as viagens longas, de férias, que as pessoas vão tirar 15, 30 dias, ainda estão sendo postergadas, e são essas viagens mais democráticas, mais populares, que movimentam toda uma cadeia de turismo, desde hospedagem, alimentação, transporte, e que acaba sofrendo nesse momento de pandemia. E ainda tem muito receio da condição de transporte também, de você pegar um avião, de você pegar um ônibus com uma viagem mais demorada, mesmo que seja curta, você vai ter contato com mais pessoas, né? E você não tem um controle, né, Denise? As pessoas não sabem ali, obviamente, os ônibus, os aviões, eles falam de todo o processo de higienização, mas você fica ali colado com a pessoa. Por isso que a alocação de veículos acaba sendo uma saída nesse momento. Quer dizer, as pessoas pelo menos têm a segurança que daquele carro ninguém vai colocar a mão, né? Então, hoje você não tem sistema de valet, as pessoas estão estacionando seu próprio carro, você vai até a pousada, você estaciona seu carro. Então, à medida que a pandemia for sendo controlada, as pessoas devem perder esse receio de viagens mais longas e, com isso, vai ajudar o setor de turismo. Principalmente se a gente pensa, né, turismo do Nordeste, São Paulo é o grande emissor de turista para o Norte e Nordeste do Brasil. Então, a gente precisa ter essa volta da segurança para que haja, sim, um estímulo à viagem mais longa e, com isso, gastando mais, ajudando toda uma recuperação de um setor tão importante para a economia brasileira.
Perfeito. Agora a FEComércio está defendendo aí a aprovação de algumas medidas que estão no Congresso já e que poderiam ajudar o setor. Eu queria que você rapidamente falasse sobre essas mudanças. É ajuda financeira também, não é? São várias medidas provisórias, né? A 963, vou falar alguns números, mas depois eu explico. 963, 944, a 975, são medidas que você estimula o crédito para as empresas. Como eu falei no início, 11 bilhões de prejuízo ao longo da pandemia e foram destinados somente 5 bilhões de crédito para as empresas, ou seja, acaba sendo insuficiente. E algumas dessas medidas, elas dão uma condição mais especial para o crédito, ou seja, o Fungetur, que tem uma taxa ali de 5% mais o INPC, poderia ter uma taxa mais baixa, inclusive muito parecida com o Pronamp, né, que é a taxa Selic mais 1,25. Então, você teria uma taxa muito mais atrativa, com condições especiais. Então, são essas medidas provisórias que o governo tem adotado para que acelere esse processo e também que esse dinheiro chegue na ponta. E vale lembrar que esse dinheiro, 5 bilhões de reais, ele foi destinado ao Fungetur. E o Fungetur ele trabalha com os bancos de desenvolvimento de cada estado. Aqui no estado de São Paulo tem a Desenvolve São Paulo. Porém, desde 2018, desde 2018, a Fungetur somente trabalhou com cerca de 200 milhões de reais. Eu peguei aqui o número, com 295 operações e 197 milhões de reais. Ou seja, acaba sendo muito ineficiente para um montante que a gente está tendo agora de 5 bilhões para chegar nas empresas de turismo, de locação, de agência de viagem, de hospedagem, alimentação, para que elas se recuperem nesse momento de retomada da economia. Todo mundo cobrando crédito mais barato e ontem nós tivemos um susto também aqui em São Paulo com a votação da possibilidade aí de aumento do ISS nas taxas, nos empréstimos em geral, que é um outro fator que joga contra aí, não só contra o turismo, mas contra todos os setores, né, Guilherme? O ISS e o IPTU também, né, acaba afetando algumas hotelaria, por exemplo, agência de viagem. A gente está trabalhando na FEComércio pelo menos para postergação desse pagamento de impostos, do recolhimento, principalmente do IPTU, né, porque ISS acaba sendo pelo faturamento, mas pelo menos postergar um pouco mais o IPTU para dar um fôlego financeiro para as empresas, uma vez que elas estão com dificuldade de acesso ao crédito, elas precisam de ter um fôlego a mais, pelo menos para sobreviver a essa pandemia. A gente sabe que é muito difícil, é um setor que sofreu primeiro durante a pandemia, logo no início do março, as pessoas cancelando todas as viagens, e agora tem de ser o último a voltar, diferentemente do comércio, que ficou aí ativo ao longo dessa pandemia, principalmente os essenciais. Então, a gente vê uma dificuldade muito grande no setor de turismo na sua recuperação, mas a gente, pelo menos para 2021, um cenário um pouco mais favorável, mas é um setor que vai demorar muito para voltar aos patamares anteriores. Perfeito, nós conversamos com o Guilherme Ditze, que é assessor econômico da FEComércio de São Paulo, a Federação do Comércio do Estado. Guilherme, muito obrigado, uma boa tarde. Quem está nos acompanhando por imagem pode ver com a imagem do tempo feio aqui de São Paulo. Muito obrigada, Guilherme, uma boa tarde. Obrigado, Denise, e todo mundo se recolhe em casa, está bastante frio. É isso.